A morte do jornalista Tim Lopes em 2002 foi um dos crimes mais chocantes que o Rio já testemunhou. O gaúcho Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, então com 52 anos, desapareceu no dia 2 de junho, quando fazia uma reportagem sobre abuso de menores e tráfico de drogas em um baile funk da Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte Carioca. Depoimentos de testemunhas e dos envolvidos no caso indicaram que Tim foi sequestrado, torturado, julgado e executado por traficantes, comandados por Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. No dia 9 de junho, a polícia confirmou o assassinato do jornalista. Tim sempre foi conhecido por seu olhar humano e por lutar pelas causas sociais. Sua primeira matéria para o jornal alternativo O Repórter retratava bem isso. A reportagem retratava as precárias condições que os operários da construção do metrô do Rio trabalhavam. Ele sentiu isso na pele. Para produzi-la, trabalhou por um período na construção. Em sua carreira, ele também trabalhou na sucursal do Rio de Janeiro da Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil, O Globo e O Dia. Neste último, inclusive, se destacou pela série de reportagens intitulada Funk, Som, Alegria e Terror, no qual mostrava como os cidadãos das favelas do Rio eram submetidos ao terror sob as leis dos traficantes. Em 1995, foi trabalhar no Fantástico, da Rede Globo, tornando-se produtor do programa no ano seguinte. 6 anos depois, em 2001, Tim e sua equipe receberam o Prêmio ESSO, um dos maiores do jornalismo brasileiro, por uma série de investigações que foi intitulada de Feirão das Drogas. Usando uma câmera escondida, ele mostrou como traficantes iam às ruas livremente para venderem cocaína aos pedestres. Ele também registrou traficantes desfilando em suas motos enquanto estavam armados com algumas AK-47. O registro foi feito dentro da Grota, área conhecida dentro do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A matéria foi ao ar no Jornal Nacional no dia 3 de agosto de 2001. A reportagem recebeu muita atenção e pressionou a administração política do Rio para agir contra tais atos criminosos. A partir daí, as ações policiais começaram. Primeiro com a repressão de traficantes na favela da Grota e em outras comunidades, que foram impedidos de venderem drogas nas ruas, e depois, com a apreensão de alguns deles. Obviamente, a alta cúpula do tráfico não ficou nada contente com a diminuição das vendas e com a prisão de alguns membros de suas facções. Na tarde do dia 2 de junho de 2002, Tim saiu de seu apartamento em um bairro de classe média de Copacabana, no Rio de Janeiro, e foi até os escritórios da Globo. Ele ficou sabendo que um grupo de traficantes que comandava a favela de Vila Cruzeiro realizaria um baile funk naquela noite e que, durante a festa, eles promoveriam a prostituição infantil. Durante décadas, as comunidades mais pobres do Rio foram negligenciadas pelas autoridades, que as considerava como lugares fora do controle do Estado. Com essa lacuna, o tráfico e a venda de drogas se espalhou pelos locais. Além dos entorpecentes, os bailes funks também eram regados com a exploração de meninas menores de idade, que eram obrigadas a fazerem sexo em público. Tim foi informado que as meninas que não participassem dos bailes seriam alvo de represálias depois. Tim Lopes foi chamado porque não havia ninguém para ouvir seus problemas. A comunidade contou muitas vezes à polícia e nada foi feito, relatou Nassif Elias Sobrinho, presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio. Com uma câmera escondida em um pacote em sua cintura e sem celular, carteira e a camisa social que ele havia deixado na Rede Globo, Lopes foi fazer imagens ao longo da Rua 8, na Vila Cruzeiro. Ele tinha o objetivo de gravar imagens de traficantes com drogas e armas, assim como havia feito em 2001 na favela da Grota. Posteriormente, foi descoberto que ele havia filmado a Vila Cruzeiro em 3 ocasiões antes daquela noite. Tim estava na calçada de um bar, onde havia comprado uma cerveja, quando foi abordado por André da Cruz Barbosa, o André Capeta, e Maurício Lima Matias, o Boizinho. Os traficantes foram alertados por um menino que havia visto uma pequena luz vinda da cintura do jornalista. Ao ser confrontado, Tim Lopes revelou ser jornalista, mas como estava sem credencial, acabou sendo espancado. Os traficantes que o abordaram entraram em contato
contato com o chefe do narcotráfico do local, Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. Eles receberam ordens para levá-lo até o topo da favela da Grota. O jornalista ainda foi alvejado por tiros em seus pés ou pernas antes de ser jogado no porta-malas de um carro. Atravessando cerca de 5 quilômetros de favela adentro, tinha até a sede do tráfico, onde Elias Maluco o estava esperando. Segundo as investigações, no local do julgamento de Tim, havia cerca de 20 homens, todos traficantes ligados a bocas de fumo importantes da região. Houve uma votação e apenas 9 desses bandidos quiseram participar do processo. Boa parte deles se absteve ou achou um péssimo negócio matar um jornalista da Rede Globo, ainda mais Tim Lopes, o qual tinha origem na comunidade, portanto, bastante conhecido e aceito pela população. Mas, mesmo com a discussão e sem consultar a alta cúpula da organização criminosa da qual faziam parte, pois Fernandinho Beiramar estava preso, Elias Maluco, Ratinho e André Capeta queimaram os olhos de Tim com cigarros, o amarram em uma árvore e o espancaram por mais de meia hora. Depois dos intermináveis socos e pontapés, Elias Maluco finalizou o crime decepando as mãos, braços e pernas do jornalista, usando uma espada ninja, tudo isso com o jornalista ainda vivo. O corpo foi carbonizado dentro de vários pneus, que os traficantes chamavam de micro-ondas, e depois jogado dentro de uma vala que foi coberta de terra, em um local com o nome de Pedra do Sapo. O crime chegou aos ouvidos de todos os bandidos cariocas, que realizaram debates para conjecturar como sairiam daquela situação, pois entendiam que a polícia ocuparia boa parte dos morros por meses a fio, atrapalhando o comércio de entorpecentes e armas. Após dias de investigação, a polícia chegou aos restos mortais de Tim e começou uma caçada incessante para prender Elias Maluco. Alguns jornais chegaram a publicar que membros de uma organização criminosa o teriam escondido em São Paulo. Mas no final de 2002, o criminoso foi capturado, exposto, julgado e condenado por tráfico de drogas e homicídio triplamente qualificado, pegando 28 anos de prisão. O destino dos outros 8 participantes do crime foi parecido. 3 deles morreram em confronto com a polícia, os outros 5 foram julgados e condenados pelas mesmas práticas. A morte de Tim foi um marco para a história do jornalismo e política de segurança no Rio de Janeiro. Após o caso, as equipes de TV passaram a rever questões envolvendo a segurança de seus funcionários. Além disso, toda a crueldade e sistema de julgamentos e mortes impostas por traficantes vieram à tona em filmes e produções literárias e jornalísticas posteriores. O delito também levantou a discussão sobre o poder paralelo nos morros e a insuficiência do Estado em ocupar com a força policial e demais serviços públicos as comunidades cariocas.